Não, isso aí já é moderno já. Isso aí não é meu, não. Aliás, aqui, essa nossa igreja foi a primeira igreja evangélica na cidade a ter cadeiras. Sim. Depois que nós colocamos a cadeira aqui, estava começando, eu falei, pessoal, ó, vamos ser visionários. Algumas igrejas em Maringá, Londrina, Curitiba estão começando a trocar banco por cadeira. Vamos colocar cadeira. Aí alguém falou assim, não, mas vai ficar muito chique. Eu falei, não, mas é para isso mesmo, é para ficar chique mesmo. Foi no Foi. Mas não tem... Aí alguém falou, mas é caro e tudo. Eu falei, não, tá nos $20 mil. Aí eu falei, tá nos $20 mil. Aí o pessoal aprovou. Aí essas cadeiras, aí o João dos Anjos, quando estava construindo lá, ele foi o segundo a colocar a cadeira lá. Aí ele colocou lá, porque é mais confortável, né? Foi 98. Faz quantos anos? 26, né? Isso aí. Isso é de Deus, rapaz. Oremos a Deus. Obrigado, Jesus, por esse dia, por esses irmãos queridos que estão aqui, ó Pai, por esses nossos queridos irmãos que estão nos visitando aqui, pela Tua boa mão, eles têm a oportunidade de voltar também. Mais uma vez oramos pela família do Lucas, ó Deus, nesta manhã, que está enfermo. Oramos para que aquela virose seja retirado, que o corpo deles reajam, expulsem o vírus que está no corpo deles, em nome de Jesus. Traz cura e restauração àquela família, Jesus. Pedimos que o Senhor Deus abençoe-nos com o Teu Espírito Santo nesta manhã. Fala conosco para a Tua glória. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos começar no capítulo, retomar o capítulo de número 11. Talvez entrar no 12 hoje. Mas, no capítulo 11, no versículo de número 11, diz assim: pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros que sois gentios. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação do meu povo e salvar alguns deles. Porque se de fato, de terem sido eles rejeitados, trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será na sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva de oliveira, não te glories contra os ramos, pois se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, está firme. Não te ensoberbeça, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. A discussão aqui do apóstolo com a igreja é o seguinte: ok, Israel rejeitou Jesus Cristo. Deus rejeitou Israel? Não, Deus não rejeitou Israel. Deus não rejeita ninguém. A gente viu isso semana passada. Só para a gente pegar firme o negócio. A maioria dos judeus não encontrou o favor de Deus que eles estão buscando tão seriamente. Por quê? Porque ele é obtido somente pela fé e eles eram teimosos e rebeldes. Então veja bem, Deus deu o único meio pelo qual eles poderiam encontrar a salvação. A justiça é só pela fé. A partir do momento que o judeu tentou estabelecer a justiça pelas obras da lei, o que eles estão fazendo com Deus? Rejeitando. Não é uma rejeição assim, clara, uma apostasia assim, clara. Nós não queremos Deus, nós vamos rejeitar Deus, porque nós queremos isso. Não é nesse sentido. A rejeição a Deus, ela pode ser
efetuada dessa maneira, como a rejeição a Deus também pode ser efetuado substituindo o que ele está dizendo por aquilo que eu acho. Então preste atenção, meu. Quando o texto fala sobre rejeição, eles rejeitaram Jesus? Rejeitaram por quê? Porque eles tinham um Messias que eles desenharam na mente deles. Como que o homem rejeita Deus? É o ateu? Não, não é o ateu. O ateu nem crê, ele prefere não crer que Deus existe, é diferente. Porque você só pode rejeitar uma coisa que você acredita que existe. Não é, Nilton? Então, quer dizer que o ateu não rejeita Deus. O ateu simplesmente preferiu não acreditar em Deus. Então, eu só rejeito aquilo que de fato existe. Então, Deus deu para eles o meio pelo qual eles alcançariam o perdão e a graça. Qual? Pela fé. Não, não é pela fé, é pelas obras. É isso que Paulo está dizendo. Então, os judeus rejeitaram a Deus nesse sentido. Como nós podemos rejeitar a Deus? Na mesma natureza. Porque se o Senhor diz assim, que é por esse caminho que você deve andar, mas você prefere andar um caminho que você acha melhor, você está rejeitando a Deus. Quantos pastores rejeitam a Deus? Os caras rejeitam a Deus no púlpito. Aí você fala, mas como é que é possível um pastor rejeitar a Deus no púlpito? Quando um pastor está pregando uma coisa que Deus não disse. Eu vi um vídeo essa semana. Mais uma vez eu tenho que falar dele porque ele é atual. O Ed René soltou mais uma heresia, né? O guru do Luizão. Que coisa interessante. Ele ensinou sobre o universalismo. Você foi, pastor? Universalismo é aquela teologia que diz que, no fim, Deus vai salvar a todo mundo, até alguns dizem que o próprio Satanás vai escapar também da condenação. Não é se converter. É Deus, mesmo que os caras não se convertam, mas Deus não vai condenar ninguém. Isso é universalismo. E aí esse pastor estava, uns anos atrás, ele tinha falado sobre isso, a turma pegou em cima dele, ele negou, mas agora que ele já perdeu as estribeiras, agora ele está falando tudo que ele acredita. E aí ele disse o seguinte, olha a fala dele, ele disse o seguinte, eu não acredito que Deus como pai vai pegar um filho e vai lançar no inferno. Uso eu como exemplo. Eu jamais poderia, eu que sou um pecador, eu jamais poderia pegar o meu filho e jogar ele numa fogueira. Assim como eu não tenho condições de jogar o meu filho na fogueira, eu não posso imaginar que Deus vai condenar alguém ao inferno, porque é filho de Deus. Tem uma coisa errada aí, não tem? Tem um monte de coisa errada nessa fala dele. Quais? Primeiro, porque Deus não joga filho nenhum no inferno, porque só pode ser filho que aceitou Jesus Cristo. Quem passa a crer em Jesus Cristo se torna filho de Deus. Veja que interessante, a Bíblia diz que Jesus é o unigênito. Depois que Jesus Cristo veio, ele deixou de ser unigênito para ser primogênito. Porque tem um monte de filho agora. Não é? Paulo vai dizer que ele é o primogênito. Ele é primogênito porque não é mais unigênito, porque não tem mais só ele, agora é nós aqui. Então, o filho de Deus não pode ser condenado porque é cristão, é convertido. Segundo, eu não posso me colocar no lugar de Deus me usando como exemplo. Quer dizer, eu não faria isso, então eu acredito que Deus também não vai fazer. Mas como é que você pode se comparar com Deus? Assim como eu não lançaria um filho meu na fogueira, eu não posso acreditar que Deus, como um pai, vai lançar um filho dele na... Meu, eu e você não somos... Não tem nada a ver com Deus. As minhas configurações, eu não posso usar as minhas configurações humanas como se fosse Deus fazer do mesmo jeito. Isso aí é pensar a partir de si e não pensar a partir de Deus. Então o que Deus quer? Olha, Deus quer isso. E você? Bom, eu quero o que Deus quer. Beleza. Deus quer isso, mas eu acho... Não. Isso é rejeitar Deus. Então,
Quando Deus tem um ensino da sua palavra, quando Deus tem uma direção na sua palavra, mas nós usamos outra coisa, estou rejeitando Deus. Por isso que pode ser que algum pastor, no púlpito, usando a Bíblia, esteja rejeitando Deus. Usando a Bíblia. Como se fosse assim, a Bíblia diz isso aqui, mas a gente tem que fazer isso. Ou fazer como o diabo fez no Jardim do Éden, quando ele torce as palavras que Deus disse para Eva. Inclusive, eu vou estar em um morama pregando sobre as mentiras de Satanás, né? Eu fiz uma trilogia, vai ser muito interessante. Hã? Hã? Mas é muito difícil eu ir lá. Eu já preguei sobre as verdades do diabo. Olha, isso é que é... O Calixto, ele cada vez me surpreende. Agora da mentira, não sei não. O Calixto é fera, ele surpreende cada vez mais, né? As verdades de Satanás, olha lá. Lá do velhinho, né? Então, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente interpreta uma palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela precisa ser interpretada a partir dela mesma, não a partir do que eu acredito. Porque às vezes, vou dizer mais, a maioria das vezes a gente não concorda com Deus. Sabia disso? A maioria das vezes. Por quê? Porque a maioria das vezes, o que Deus pede da gente, a gente não quer fazer. Vou dar um exemplo básico. Perdão. Quem é que acha... Domingo, eu preguei e falei, irmãos, hoje eu vou pregar um sermão, um dos mais difíceis que eu tenho dificuldade. É um sermão complicado que eu vou pregar hoje. Vou pregar sobre humildade. Você acha que é fácil falar sobre humildade, amor e perdão? São coisas que a gente não quer. Então, a maioria... Hã? São coisas básicas, porém... A maioria das coisas que Deus ordena, a gente não quer fazer. A maioria. A maioria. Nós só podemos fazer porque o Espírito Santo está em nós. Mas se depender da gente, a gente não quer fazer. Aliás, Deus só faz perguntas que incomodam. Eu tenho uma mensagem sobre isso. Deus só faz pergunta que incomoda. Adão, onde está? Quem te fez saber? Onde está o teu irmão? Fizeste aquilo que eu mandei não fazer? São perguntas que incomodam a gente. E preceitos de Deus que a gente não quer cumprir. Então, eu preciso lutar contra a minha própria carne, ouvir o que o Senhor está mandando e dizer, Senhor, me ajuda nesse sentido. Me ajuda. Eu não quero, não tenho nenhuma intenção de fazer, mas sei que é para ser feito. Se depender de mim, eu não farei. Em qualquer área da vida, sobre perdão, sobre administração de igreja, relacionamento pessoal, tudo. Porque a nossa carne muitas vezes fala muito alto, principalmente quando a gente tem um espírito mundano na gente. E quando eu falar espírito mundano, eu não estou aqui falando se o cara vai beber, nada a ver com isso. Espírito mundano é quando a gente tem um espírito humanista, egoísta, um espírito de competição a nível de passar rasteira no outro. Isso é mundanismo. E olha, pessoal, isso é muito interessante. Falando de relacionamento e falando de vontade de Deus e rejeitar a Deus, se a gente não tiver disciplinado pelo Espírito de Deus, nós vamos ser crentes rebeldes sem saber que estamos sendo rebeldes. A gente vai ser crente que rejeita a Deus sem saber que estamos rejeitando a Deus. Então, eu preciso olhar as pessoas, eu preciso olhar a minha vida, eu preciso olhar a igreja, eu preciso olhar todas as circunstâncias da vida do ponto de vista de Deus, mesmo que não seja que eu queira. Será que Deus quer isso? Então, o judeu nesse sentido diz assim, ó, Deus deu uma
um padrão para eles. Eles rejeitaram esse padrão. Não de maneira assim, Deus, nós não queremos o que o senhor está dizendo, porque nós temos outro. Não, é dizer de maneira indireta. A gente acredita nisso. Então, isso está muito em Romanos 12. A nossa mente tem que trabalhar a partir da Bíblia e não a partir de mim. O que de mim pode prestar? Pouca coisa boa ou quase nada. Ou quase nada. Boa, que eu quero dizer, no sentido moral, não estou falando de competências. Né? Perguntas, comentários? Essa questão que o pastor está falando que a gente praticamente é contra quase tudo que Deus fala, é verdade. Às vezes a pessoa não quer orar, a pessoa não quer o perdão, realmente isso aí é uma parte que você percebe uma resistência muito grande dentro das igrejas, assim, das nossas igrejas. Às vezes a pessoa está lá ferida por causa de uma situação, mas está se prejudicando porque não quer liberar um sentimento ruim. Sim. E é uma coisa tão doida, o pecado nosso está tão entranhado no corpo da gente, que parece que a gente se alimenta com o que não presta. A gente fica parecendo um porco comendo lavagem. Se alimentando de comida rejeitada e estragada. Além de se a pessoa morrer sem perdão, não perdoar alguém, o que a falta do perdão pode causar no ser humano? Olha, do ponto de vista da Bíblia, a falta de perdão na vida de uma pessoa pode causar problemas emocionais, problemas espirituais, problemas físicos. Porque o nosso corpo está entranhado com a nossa parte material, emocional, está tudo junto. Não foi isso que Paulo disse para Timóteo? Beba um pouco de vinho por causa das tuas frequentes enfermidades? Só um pouquinho, viu, Calixto? Não é para entornar o caldo, não. Então, quando nós temos a falta do perdão, eu me torno uma pessoa amarga, eu me torno uma pessoa distante, eu me torno uma pessoa isolacionista, eu me torno uma pessoa negativa, e por mais incrível que pareça, eu gosto de ficar assim. Se alimenta disso. E mais, esses dias... Não quer, porque ele se alimenta disso. E aí é o combustível de muitas pessoas conquistar coisas. Que está errado. Veja, uma pessoa que conquista que tem um tipo de vitória, mas porque a motivação dele foi inveja, foi raiva, foi mágoa, ele conquista aquilo e ele não tem sensação de felicidade, ele tem sensação de alívio. Alívio é diferente de felicidade. A felicidade, a pessoa fala, graças a Deus, eu conquistei. Obrigado, Jesus. Mas a pessoa que conquista por outras razões pecaminosas, ele vai chegar a dizer, bom, aí já passou, agora vamos para a próxima. Ele tem alívio, não tem felicidade. É uma série de coisas, Marcos, uma série de fatores. Continuando. Aí nós vimos isso aí, né? Olha só o que esse teólogo disse, eu achei muito interessante. O Lewis Johnson, ele disse, podemos ter tanta luz como um descrente, tanta luz e podemos rejeitar essa luz, e rejeitar essa luz, e rejeitar essa luz até que finalmente Deus não nos dará luz, porque falhamos em responder a tudo o que Ele pôde fazer e ainda não nos forçar. E então chega um momento em que o julgamento retributivo acontece. Agora, você pode ver que a condição espiritual dos líderes da nação não é de neutralidade. Eles se tornaram opostos à verdade de Deus. Eles tiveram luz, luz, luz. E eles recusaram essa luz até agora. Em outras palavras, eles ficaram tão cegos que não conseguem ver. Então veja. Pois é, né? Então, olha que interessante, gente. Isso aqui é interessante. Deus vai dando luz, dando luz, dando luz, dando luz, dando luz. Não, os caras não querem. Então eles ficam cegos. Aí está aquele texto que às vezes algumas pessoas não entendem. Que o Senhor diz, darei espírito de entorpecimento. A primeira
visão, a gente pensa que Deus está, de fato, cegando os caras, mas não é isso. Se Deus se retira, automaticamente os caras estão cegando. Estão em trevas. Não é que Deus faz os caras ficar cegos, é que Deus se retira. Ora, se Deus se retira, o coração da pessoa, então aí o termo vai ser, o Senhor está endurecendo o coração. Não é que Deus está deixando o coração dele duro, é que se Deus sai, naturalmente o coração vai ficar endurecido. Se Deus para de jogar a luz, naturalmente eles vão ficar cegos. Se Deus para de falar, naturalmente os ouvidos vão ficar surdos. Que é aquela ideia do Icabode, né? Aham, foi-se. Foi-se a glória de Deus. Saiu a glória de Deus, o que sobra? Só trevas. É nesse sentido que o apóstolo está se referindo. Um espírito de torpor, um estado de insensibilidade embotada a tudo que é espiritual, como seria produzido pela embriaguez ou estupor. Um bêbado pode alegar que não é responsável pelo que faz, mas ele é responsável por entrar nesse estado. O mesmo acontece com aqueles cujos corações estão embotados pela desobediência. Isso é interessante. Eu estava bêbado. Ok. Mas a culpa sua não é porque você estava bêbado. É porque você bebeu. Essa ilustração do bêbado é muito, muito interessante. Mas... Senhor, o Senhor me perdoa, eu estava em trevas. Estava porque você quis, eu dei luz para você. Você entrou nesse caminho porque você preferiu. Eu não quis que vocês entrem. Eu dei várias indicações, placas na estrada. Vira aqui, vira ali, vai reto. Você rejeitou as placas, então eu tirei as placas. Então, o judeu, nesse sentido, não tem como se justificar diante de Deus, porque para eles foi dado tudo. Tudo. E Paulo está exemplificando isso para eles. Né? Alguém pode ler esses textos bíblicos, por favor? Quem gostaria de ler? Vai ler, Giovanni? Presta atenção nesses textos bíblicos. Até hoje, porém, o Senhor não vos deu coração para saber, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Ou em outras palavras, já que não quer me ouvir, já que não quer me ver, eu me retiro. Depois você vai continuar a ler, tá? Eu me retiro. Deus é muito educado. Continua. Jeremias 5:21. Ouvi isto, ó povo insensato e insensato, que tendes olhos, mas não vedes, que tendes ouvidos, mas não ouvis. Sabe qual é fazendo uma aplicação para nós? A nossa igreja, conforme a condução no púlpito, pode levar uma igreja a ter olhos, mas não ver. Nós podemos, de maneira não intencional, mas de maneira não intencional, mas por causa de pecado, ou por causa de nosso próprio endurecimento, ensinar coisas da igreja que, em vez de eu levar qual é a função pastoral? Minha, do Nilton, de cada um de nós. É conduzir a igreja a viver na presença de Deus. Mas se eu tiro o foco da igreja, de Deus, para mim, eu estou cegando a igreja. Afinal de contas, o pastor tem que deixar a igreja parecida com Jesus ou parecida com ele? Mas a gente encontra a igreja parecida com o pastor, né? Cheio de parede preta. Música worship. Baladinha gospel. Olha aí. Então veja. Está levando gente para o céu. Então veja, como que nós pastores podemos deixar uma igreja sem luz? Tá bonita? O templo tá bonito, o grupo de música é maravilhoso, o pastor é super querido, carismático, aqui ó. Ali ó.
Aqui só tem pastor carismático. Olha ali, ó. O descendente de Esaú, ali. Descendente de Esaú ali, ó. Salvou a linhagem de Esaú, Giovanni. Você é corajoso, hein? É, né? Eu vejo a discussão do pessoal da presbiteriana lá no grupo, só vê só o pastor Irã dando as cantadinhas. Não, esse Ninguém tem coragem de entrar. Isso aí é um presbiteriano disfarçado. É quase presbiteriano. A nossa função pastoral é fazer com que a igreja seja o instrumento de Deus na terra de pregação do evangelho e fazer com que a igreja se solidifique à imagem do Cristo. A igreja não é minha. Eu tenho uma palestra para pastores, essa palestra é boa. Qualquer dia desse eu vou fazer reflexão com vocês. Tá? Os 5 nãos de um pastor. 5 nãos de um pastor. Eu vou falar agora. Não sou dono da igreja. Viu, Marcos? A igreja não é minha. Mas na cabeça de um monte de pastores doentes, é dele. É dele. Ele é doente pelo quê, Leia? Ele é doente pelo poder. Aliás, ele já não tem mais poder. O poder tomou conta dele. Quando o poder toma conta do pastor, o pastor se despersonaliza. Porque o poder é abstrato, não tem sentimento. O poder não ama, o poder não divide. O poder, quando toma conta de uma pessoa, o poder despersonaliza. A pessoa não tem mais amor, não tem mais empatia, não tem mais misericórdia, não tem mais compaixão, não tem mais nada que seja humano, porque ele está encapsulado pelo poder. O poder tomou conta dele. Corrompeu, estraçalhou com ele. E ele vai fazer a igreja parecer com ele, e não parecer com Jesus. Sendo que ele foi chamado para servir. Rapaz, eu vou dar para o ano que vem, né? 5 nãos de um pastor. Tem um texto. Não, eu tenho que pregar primeiro. Viu? Ó. Olha que situação. Tem um texto que, de todos os textos pastorais, tem um que me assusta. É o único que me assusta. Zacarias 11. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar um recurso aqui. Rapidinho. Zacarias 11. Deixa eu ver aqui rapidinho. Esse texto aí é assustador, viu, pessoal? É. Zacarias 11. Vou ver agora. Deixa eu ver. 11, 4, 5. Não, que ele vai falar. Isso aqui é para você, viu, Betão? Isso aqui é para você. Ah, mas Zacarias. Esse texto aí é terrível. Eu tenho muito medo desse texto, mas eu quero. Tá. 11, 17, eu acho. Deixa eu ver aqui. 11, 17. Alguém lê para nós? 11, 17, por favor. Ai do pastor inútil, Sim. que abandona o rebanho. A espada cairá Aí do pastor inútil que abandona o rebanho. sobre o olho direito. A espada cairá E o seu sobre o seu braço. completamente se secará, E o seu braço completamente se secará. E o seu olho direito. escurecerá. A palavra ai do pastor inútil, no hebraico ele tem o sentido ai do pastor imprestável. Pastor de nada, pastor de coisa nenhuma. E tem uma interpretação que eu acho fantástica, pastor de fantasia.
pastor imprestável, pastor de nada, pastor de coisa nenhuma, pastor inútil, pastor de fantasia. Esse texto eu li, eu preguei esse texto na instalação de um pastor uma vez. Que tipo de pastor você quer ser dessa igreja? O peão, eu acho que ele devia estar usando fraldão, porque... Então veja, eu temo isso, pessoal. Porque Deus, na época de Zacarias, olhou para os judeus e olhou para os sacerdotes, os pastores, e disse: vocês não prestam, vocês são inúteis, vocês são um pastor de nada, de coisa nenhuma, de fantasia. Então quem é esse pastor? É que rejeita Deus. Ah, como ele rejeita Deus? Porque ele centraliza nele todas as coisas. Então o pastor pode ter uma igreja bonita, igreja grande, um louvor maravilhoso, mídia, mas para Deus é um pastor de fantasia. Vamos usar essa palavra para não esculachar demais, né? Pastor de fantasia. Ele prega, ele ora, ele canta, ele chora. Mas para Deus é de fantasia, não presta para nada. E mais, o começo do texto está dizendo, Luiz, que as ovelhas desse pastor de fantasia estão indo para o matadouro. Então, quando eu sou um pastor de fantasia, eu estou levando a minha igreja para o matadouro. Então, o que os pastores em Israel nos dias de Jesus fizeram rejeitando a Deus? Levaram a nação para o matadouro. Isso é duro. Isso é duro. É muito duro. Então, olha lá. Alguém mais? Continua lá, Giovanni, a saga da leitura. Marcos, lê para nós? Calixto, leia. É o último lá, né? Não, o filho do homem. Filho do homem, tu vives em meio à casa rebelde, que tem olhos para ver, mas não vê, e ouvidos para ouvir, mas não ouve, porque são casa rebelde. O outro lá, Ezequiel 12, Isaías 2. Lá. Isaías 6:9, e disse: vai e dize a este povo: ouvi, mas não percebais, olhai, mas não entendes. Exatamente. Então, a partir do momento que os judeus não aceitam o que Deus está oferecendo, Deus se retira, eles ficam cegos, surdos e mudos. Jesus falava, lembra que Jesus falava e eles não entendiam? Nem os discípulos entendiam. Aí eles chegam: o senhor, nós que somos da panelinha aqui, nós que somos da oitava, nós que somos da oitava, o que o senhor quis dizer? Eu quis dizer isso. Eles não entenderam, vocês não entenderam, porque está se cumprindo a profecia de Isaías, porque eles me rejeitaram. Se rejeitou a Jesus, mas ninguém rejeita Jesus. Rejeita quando você fala assim: Deus, muito bom, o Senhor é maravilhoso, mas vou seguir esse caminho. Está rejeitando. Pastor, Deus dá uma fala para o pastor: pastor, eu quero que esta igreja, que não é sua, é minha, ande nos meus caminhos, não nos seus caminhos. Não nos seus, nos meus caminhos. Se a igreja andar nos seus caminhos, eles vão ficar cego, surdo e mudo. E você vai ser um pastor de fantasia. É muito sério, meus irmãos. A gente fica naquela vibe, Deus é amor, mas essa palavra amor é pesada. Porque o mesmo peso que tem o amor tem a justiça. O amor e a justiça estão sempre juntos. Claro, porque o amor está... A massa do amor que mexe na massa do amor é a justiça. Amor sem justiça não é amor, é qualquer coisa. Mas o verdadeiro amor, ele traz a justiça. Por que o verdadeiro amor traz justiça?
Porque tem que ter justiça entre seres caídos. Se não tiver justiça no amor, está tudo errado. Eu sou um pecador, eu faço parte de uma raça caída. Se eu não tiver um amor com justiça, eu vou me perder. Por isso que o pai diz não para o filho, por isso que o pai disciplina o filho, por isso que o pai dá uma palmada no filho, uma chinelada no filho, porque ama. Então, rejeita Deus? Ok, Deus se retira, pronto. Vocês não querem ouvir o que eu quero falar? Tá bom, fica aí. Fica com a igreja, fica. Inclusive, eu acho interessante isso nas Escrituras. O Novo Testamento começa com Deus fora do templo. O Novo Testamento termina com Jesus fora da igreja. Eis que estou à porta. Pensa bem, Jesus é o Senhor da igreja. Ele estava onde? Fora. Vamos imaginar uma cena hipotética. Jesus bate na porta da igreja, fala, oi pessoal, tudo bem aí? Oi Jesus, o que você está fazendo aí? Não, vocês me tiraram fora? vocês me expulsaram, meu. Não, mas Jesus, ninguém te expulsou, não. Me expulsaram? Mas não, Jesus, você está enganado. A gente te ama. Não, vocês me expulsaram. Como que a gente te expulsou? Quando vocês começaram a não ouvir mais o que eu estava falando. Quando vocês começaram a ouvir a voz do pastor de vocês, não a minha, que eu sou o pastor mesmo. Olha que coisa doida. A igreja expulsou Jesus. A igreja expulsou Jesus da igreja, meu Deus. E ele é tão misericordioso que ele ainda bate na porta, não é? Ele podia nem... Educado, Jesus é educado. Ele não mete o pé na porta e diz, eu sou o dono desta igreja aqui. Vocês estão pensando o quê? Não. Ele... Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, toque, toque. E essa musiquinha do toque, toque das crianças, eu acho que foi tirada do Apocalipse. Amém, irmãos? Está indo bem para vocês aí? Continuando. O ponto de Moisés era que, após 40 anos de peregrinação no deserto, os israelitas ainda não tinham chegado a entender e apreciar o que Deus havia feito por eles ao libertá-los do Egito e dar-lhes sua própria terra, mesmo na véspera de sua posse daquela terra. Paulo parece estar dizendo que os judeus de sua época ainda estavam trabalhando sob a mesma cegueira espiritual que os levou a crucificar o seu Messias, segundo Reis 17:34 e Atos 7:51, quando esses dois textos estão denunciando a ação de Israel. Gente, uma coisa importante falar também para vocês. O judeu tinha um pensamento errado que a igreja tem também. A igreja em Roma tinha e a igreja hoje tem no Brasil. Qual é o mesmo pensamento? Veja, que coisa fantástica. Os judeus pensavam que Deus só amavam eles. Os judeus pensavam que Deus só tinha libertado eles. Aí Deus vai usar Amós 9:7, se eu não me engano, que diz assim, o meu povo pensa que eu só os amo porque eu os libertei? Não, mas eu libertei os filisteus de Caftor. Eu também libertei os sírios. Não é que eu amo Israel só, eu amo a todos, mas a Israel eu dei uma missão. Qual era a missão de Israel? A gente falou isso constantemente no curso. Preparar a nação para receber o Messias. Você pode ver, pode perceber, Valdir, você pode perceber que é o mesmo pensamento que a igreja tem hoje. Deus ama só quem é cristão. E evangélico de preferência. E da oitava, melhor ainda. Você pode reparar, não porque Deus ama a mim porque eu aceitei Jesus. Não, Deus ama a igreja porque a igreja é a de Jesus. Não. Se você não tem batismo de imersão,
Não, se você não tem o batismo de imersão, e se você não passou por 7 batismos, Não foi batizado como criança? se você não foi batizado como criança, já era. Não, presta atenção, irmãos. Irmãos, Deus ama a todos, mas a diferença entre todos e nós é que Ele nos deu uma missão. É isso que Israel não entendeu. E é isso que a igreja não está entendendo. Deus ama a todos, mas só a um grupo Ele deu uma missão. Qual é a nossa missão? Vou falar disso lá em Umorama, viu, pastor Giovanni? Veja bem, a missão de Israel, ou a missão de Abraão, era para Abraão ir e ficar na terra para que a criança venha. A missão da igreja é sair da terra e ir para todas as terras levando a criança. Em outras palavras, a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento, as duas têm a mesma missão. Deus ama a todas as pessoas, mas só a esses grupos Ele deu uma missão. É isso que a gente não entende também. É isso que Israel não entendeu. É isso que a igreja não entende. Você pode olhar, como o Nilton falou bem. Tem gente que fala bem assim, viu? Ele não é crente? A Léa sabe disso, né, Léa? Compartilhando comigo aquela vez, lembra? Viu? Fulano não é crente e não é da nossa igreja, Deus está castigando ele. Olha lá, é porque, olha, tá vendo? Porque Deus ama a gente, porque a gente é santo. Deus ama a gente porque a gente agrada a Deus. Deus ama a gente porque a gente é direitinho. Mas, ó, quem não é de Jesus, está no colo do capeta. Não.